queridos, graças a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui para aprendermos, né? Darmos continuidade a nossos estudos, né? Espero que você esteja gostando desse mini curso apologético, né? Aprendendo a palavra de Deus. E iremos estar, nesse primeiro módulo, nós estamos aprendendo como identificar uma seita, né? E demos a nossa introdução dentro desse módulo. Falamos sobre, dentro desse módulo ainda, falar sobre a pluralidade religiosa. Vemos algumas pluralidades religiosas, algumas religiões, cada uma aonde se encaixa, os espíritas, os unicistas, os pseudo-cristãos e aí por diante. Nós vemos quais religiões se encaixam em cada quadrado, em cada seu lugar. Agora nós vamos estar estudando e falando ainda dentro desse módulo, que é como identificar uma seita, por que estudar as falsas doutrinas. É o que nós iremos ainda estar estudando. E nessa oportunidade nós iremos estar falando por que estudar as falsas doutrinas. Muitos se preocupam, né? Se perguntam, melhor dizendo, me desculpe, né? Muitos se perguntam por que devem estudar as falsas doutrinas. As pessoas acham que é melhor que os crentes devem fazer dedicar-se à leitura da Bíblia, né? Concordamos. Obviamente, o cristão deve usar a maior parte do seu tempo lendo e estudando a palavra de Deus, certo? Todavia, esta mesma palavra nos apresenta dizendo comportamentais relacionamentos ao que questionam a nossa fé. É por esse motivo que o servo de Deus deve dedicar tempo em estudar as falsas doutrinas também, pois existem razões para isso. Então, tem pessoas que dizem: ô irmão, para que estudar? Tá perdendo tempo estudando falsas doutrinas? Para que está estudando religiões? Para que está estudando isso? Para que está estudando aquilo? Para que essas coisas? Né? Para que está fazendo isso? Né? Muita gente se preocupa com isso e diz que o crente ele só deve ter tempo em ler. Concordamos que você tem que ler a palavra de Deus. Concordamos que você tem que estar meditando, tirar tempo, a maior parte do tempo que você estiver lendo. Mas você tem que parar um pouquinho para ler e meditar e estudar as outras doutrinas, as outras religiões, para saber se elas estão ensinando o que é certo ou não. Uma pergunta que eu vou lhe fazer é a seguinte: você tem estudado sobre a sua religião? Você tem meditado no que a doutrina que ela tem ensinado? Será que o que a sua religião ensina está dentro e conforme dentro dos parâmetros da Bíblia? Será? Ou será que ela está ensinando algo que fuja da palavra de Deus? Né? Faça essa pergunta. Leia, medite. Né? A Bíblia, uma das regras da hermenêutica, a primeira regra da hermenêutica, é que a Bíblia por si só, ela se explica. Né? Quando o ser humano ele procura trazer a sua própria explicação para aquilo que a Bíblia ensina, ele está ensinando uma heresia. A Bíblia por si só, ela se explica, é a primeira regra da hermenêutica que nós devemos ter em mente. Né? Então medite, será que a sua religião ela está ensinando o que é correto? Ou será que ela está fechando o céu para você, como os fariseus ela fazia? Então, vamos ver algumas razões por que devemos estudar, né? Ou alguma razão por que você deve continuar estudando essa área da apologética e continuando estudando conosco nesse vídeo. Veja, o primeiro ponto que nós podemos colocar aqui e falar porque você deve estudar as falsas doutrinas é para a defesa própria, para a sua própria defesa, né? Várias entidades religiosas treinam seus seguidores para que vão de porta em porta,
e procure de novos adeptos, à procura de novos adeptos. Algumas são especializadas em trabalhar com o evangelismo, principalmente os novos convertidos. Os cristãos devem estar informados sobre o que esses vários grupos, ou que os vários grupos ensinam. Somente assim poderão refutá-lo biblicamente. Vamos ver o que Paulo disse em Tito. Tito, capítulo de número 1, versículo de número 9. Tito 1 e 9 vai nos dizer assim, a palavra de Deus. Retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que sejam poderosos, tanto para exaltar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que os irmãos devem reter firme, isso é, ficar firme, né, na palavra fiel, que conforme a doutrina, isso é, eles têm que ter firmeza na sua doutrina, e que eles sejam poderosos, né, sejam preparados, tanto para exaltar, isso é, para ensinar, eles têm que ter sabedoria para ensinar, né? Nós não estudamos a Bíblia, pregamos, ensinamos. Então Paulo diz, você tem que ter sabedoria para ensinar, mas você também deve ter sabedoria para convencer e contradizer aquilo que estão pregando contra. Os contradizentes que ele diz aqui, né? Tito 1. Então devemos ter e estudar essa área, ou as falsas doutrinas, para nossa própria defesa. Porque se chegar um grupo religioso na sua casa, né, ensinando falsas heresias, se você não tiver estudado, você não tiver estudo, ele vai lhe enganar. Você não vai ter defesa para se defender, de maneira nenhuma. Você vai ser facilmente enganado e enganada. Por isso que você tem que estudar, saber, né, e responder os contradizentes. Saber o que é que ele está ensinando e mostrar na Bíblia que o que ele ensina está errado, né? Segundo, primeiro, é para defesa própria, para sua própria defesa. E segundo, para a proteção do rebanho, né? Isso aqui vai servir para líderes, né, que toma conta de congregação, de igreja, pastores, tudo mais, né? Isso serve para o pastor ou o líder, ele deve estudar para saber defender o seu rebanho, não é isso? Um rebanho bem alimentado não dará problema, veja aí. Devemos investir tempo e recurso na preparação dos membros da igreja. A escola bíblica bem administrada ajuda o nosso povo a conhecer melhor a palavra de Deus. Um curso de batismo mais extensivo, abrangente detalhadamente os princípios doutrinários, refutando as argumentações dos sectários, expondo-lhe a verdade, será útil para proteger os recém-convertidos dos adeptos das seitas. Então, primeira, porque eu devo estudar as falsas doutrinas? Para a minha própria defesa. Segundo, para a defesa do rebanho. Ele diz aqui que com a igreja ou um rebanho bem alimentado, ele não vai dar problema algum, de maneira nenhuma. Ele diz aqui que escola bíblica dominical bem administrada ajuda o povo a conhecer melhor a palavra de Deus. Um curso de batismo, né, mais aprofundado, mais abrangente, trazendo argumentação e debatendo as falsas, os sectários, que é as falsas doutrinas, expondo a verdade para proteger o rebanho. Porque os novos convertidos da igreja, eles são muito frágeis, eles estão chegando agora. E qualquer vento de doutrina pode o levar. Em uma igreja que ela está fundamentada, um líder que está bem preparado, ele não vai deixar seu rebanho ser atacado por essas falsas doutrinas, de modo algum. Ele vai defender. Rebanho, temos que defender o nosso rebanho. Um líder deve defender o seu rebanho, deve ensinar o seu rebanho. Um professor deve ensinar bem o seu rebanho,
ensinaram dentro da palavra, né? Para que eles possam aprender e defender, ter como se defender quando chegar esses ataques, né? Ele ter os seus argumentos próprios, né? Então, quando falamos em rebanho aqui, não queremos restringir só a líderes, a pastores que têm o seu próprio rebanho, que é o cabeça maior. Mas um dirigente de congregação, ele tem o seu rebanho lá, a qual o seu pastor colocou ele para tomar conta e ajudar. Então ele tem seu rebanho. Um professor de escola dominical, ele tem o seu rebanho, que é a sua sala de aula, né? Então ele deve ensinar e proteger, né? Então, seja lá quem tome conta de um grupo, ou qualquer que tenha um grupo, a sua responsabilidade, ele deve saber defender, deve saber mostrar a verdade àquele grupo ali. Então, cada um tem o seu rebanho e deve saber, dentro da Bíblia, saber defender o seu rebanho. Serve para a proteção do rebanho. Primeiro, você deve estudar as falsas doutrinas para a defesa própria. Depois, para a proteção do rebanho. Segundo, ou melhor, terceiro, para a evangelização. O fato de conhecermos o erro em que se encontramos, ou que encontramos os sectários, nos ajuda a apresentar-lhes a verdade de que necessitam. Entre eles se encontram muitas pessoas sinceras, que precisam de libertação e do conhecimento da palavra de Deus. Os adeptos das seitas também precisam do Evangelho. Se estivermos preparados para abordá-lo e demonstrar-lhe a verdade em sua própria Bíblia, podemos ganhá-lo para Cristo. Queremos dizer o que com isso? Queremos dizer que até os adeptos de uma seita, eles precisam conhecer a verdade. Não é porque eles fazem parte de uma seita que nós não iremos evangelizá-los e ganhar ele para Cristo. Nós precisamos mostrar a verdade para ele também, dentro da própria Bíblia dele. Será que você sabe mostrar a verdade para ele dentro da própria Bíblia dele? Será que se você encontrasse um adepto de uma seita, você saberia conversar com ele e mostrar que ele está errado, mostrando dentro da própria Bíblia que ele usa? Né? Então, para isso que nós precisamos estudar as falsas doutrinas, para nós sabermos evangelizar essas pessoas, né? Primeiro, segundo, terceiro, agora nós vamos para o quarto, que é missões, né? Desempenhar o trabalho de missões requer muito mais do que se deslocar de uma região para outra ou de um país para o outro. Precisamos conhecer a cultura em que vamos semear o Evangelho. Junto à cultura teremos a religiosidade nativa, né? Conhecer antecipadamente estes elementos nos dará condição para alcançá-los adequadamente. Quanto a este assunto, alguns levantam algumas observações, como: não gosto de falar contra outras religiões. Fomos chamados para pregar o Evangelho. Veja aí. Quanto a este assunto, alguns se levantam algumas objeções. Isso é, levanta alguns argumentos para não ir. Por exemplo, não gosto de falar contra outras religiões. Isso é, eu não vou tocar em outras religiões. Mas por que você não vai tocar? Porque você não sabe? Porque você tem medo? Ou porque você não está preparado? Ou porque você aceita? Ou porque você está de acordo com o que ela está ensinando, né? Outros dizem: fomos chamados para pregar o Evangelho, né? Concordamos plenamente com este pensamento. Fomos chamados para pregar o Evangelho. Isso nós sabemos, né? Mas não podemos nos esquecer do que o apóstolo Paulo foi chamado para pregar o Evangelho e disse que não se envergonhava disso. Paulo disse isso, Romanos 1:16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação. Ele disse isso. E também que Cristo havia chamado para defender desse mesmo Evangelho.
de Cristo havia chamado Paulo para defender esse mesmo evangelho. Nós podemos ver Filipenses, né, capítulo de número 1 e o versículo de número 17, que vai nos dizer assim, 1 e 17. Mas aqueles, por contenda, anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitamente aflições das minhas prisões. Filipenses 1 e 17. As objeções mais comuns é a seguinte: Jesus disse para não julgarmos, pois com a mesma medida que julgarmos, também seremos julgados, né? Aí alguém diz: quem somos nós para julgar? Não sei se você já encontrou alguém assim, disse: eu não julgo ninguém, eu não vou julgar tal seita, eu não vou julgar tal religião, porque eu não fui chamado para julgar ninguém. Só Deus pode julgar, né? Porque aí eles usam essa argumentação, essa objeção e diz: não julgai para que não sejais julgados. Quem somos nós para julgar, né? Ora, o contexto mostra, ele mostra essa passagem, né? Mas, ora, o contexto mostra que Jesus não estava proibindo todo e qualquer julgamento, pois no versículo 15, ele alerta: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. De que maneira, então, podemos nos acautelar dos falsos profetas, se não pudermos identificá-los, né? O mesmo versículo que fala que nós não podemos julgar, que eles isolam esse versículo, Jesus disse que acautelai dos falsos profetas, né? Mas como é que nós vamos nos acautelar dos falsos profetas se nós não estudarmos e saber se ele é verdadeiro ou falso? Como? Não teremos de emitir um juízo, né? Nós temos que emitir um juízo, não é isso? Classificando alguém como falso profeta? Como é que você classifica alguém como falso profeta? Você não vai ter que julgar? Jesus não disse: cautelai-vos dos falsos profetas. Se você só vai se acautelar do falso profeta julgando se ele é verdadeiro ou se não é. Concluímos, portanto, que há juízo estabelecido em bases sinceras. Mas para isso é preciso usar um padrão correto de julgamento. E neste caso, o padrão é a própria Bíblia. Vamos ver o que diz lá em Isaías, capítulo 8. O padrão tem que ser a Bíblia Sagrada para nós fazermos tais julgamentos. Isaías 8 e o versículo de número 20. Vai nos dizer assim, ó: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo estas palavras, nunca lhe sairá a alva. Então, a lei e o testemunho, elas falam, como nós falamos aqui, por si própria. A Bíblia, ela é o padrão para nós analisar e julgar tal pessoas. Há exemplo nas Escrituras de que nem todo juízo, né, nem todo julgamento é incorreto. Certa vez Jesus disse: julgaste bem. Então, os mesmos que diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados, usam essa argumentação. Então, por que Jesus disse: julgaste bem? Lucas capítulo de número 7, versículo 43. Nós podemos ver isso. Lucas 7 e 43. A palavra de Deus vai nos dizer assim: o próprio Jesus disse: julgaste bem, né? E respondeu Simão, né? 7 e 43. E respondeu-lhe Simão: suponho que é este a quem mais perdoou. E replicou Jesus. Jesus respondeu a Simão, né? Julgaste bem. Então quer dizer, tem julgamento que não é incorreto. Tem julgamento que é correto. O apóstolo Paulo admitiu que seus escritos fossem julgados.
próprio Paulo pediu que os irmãos julgassem o que ele estava ensinando para ver se era verdade ou se era mentira, conforme nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. 10 e 15 de Coríntios, 1 Coríntios. Vai nos dizer assim, ó. 10 e 15. Falo como o entendimento, julgai-vos mesmo o que eu digo. Veja aí. Então, fica mais do que claro, né, que devemos julgar o que os outros estão, o que as pessoas estão falando. Não é isso? O apóstolo Paulo pediu que o julgasse, né? Então, antes havia falado, o que o Espírito julga bem todas as coisas, né? Então, há julgamento que é para o bem. Há julgamento que é para o bem. O próprio Espírito julga, né, para o bem. Vamos ver aí o último texto, 1 Coríntios, capítulo 2 e 15. Vai nos dizer assim, 2 e 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, né? Então, o que é espiritual julga bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido, é julgado. Então, veja, há juízo que é correto, são corretos. Jesus, ele nos deixou, né? Acautelai-vos dos falsos profetas. Então, por que eu devo estudar essas falsas doutrinas? Primeiro, não se esqueça, para sua própria defesa. Segundo, para a proteção do rebanho. Terceiro, para a evangelização. Quarto, missão, né? E vemos aí no finalzinho, por que eu devo julgar, né? Porque Jesus, ele pediu, e a sua palavra, ela nos dá essa autoridade, e temos que julgar dentro da Bíblia. Não podemos tirar nossas próprias conclusões e julgar. Aí estamos fazendo um julgamento incorreto. Mas quando nós analisamos dentro da Bíblia, com os parâmetros bíblicos, e fazemos um julgamento dentro da Bíblia, é um julgamento correto, e Jesus diz, julgaste bem, né? Temos que ter cuidado. Paulo, que é o maior ensinador da era, né? Ele escreveu várias cartas, ele disse, pode julgar o que eu escrevo. Veja se eu estou falando alguma heresia, veja se eu estou ensinando alguma coisa errada. Pode julgar, pode analisar, pode ver, procurar observar. Então, nós temos que observar. Observe o que o seu líder ensina. Anote o que ele ensina. Veja se está coerente com a Bíblia Sagrada, se está certo. Se a Bíblia Sagrada ela apoia, se a Bíblia Sagrada ela não apoia. Veja que o que ele está falando está na Bíblia, né? Ou é coisa de teologia, coisa da sua cabeça, coisa da filosofia, coisa de Aristóteles, de Platão. Veja se ele não está ensinando fábulas. Cuidado com o que o seu líder está lhe ensinando. Cuidado com o que as pessoas estão ensinando. Até eu ensinando aqui, trazendo essa aula de apologética, você tem que pegar a sua Bíblia e analisar se o que eu estou falando é correto ou não é. Por isso que eu estou lendo os versículos na Bíblia Sagrada, para você ver que está lá o que a gente está ensinando aqui. E se está correto ou se não está correto. Amém? Que Deus ele assim nos abençoe, né? Nós ainda não encerramos o primeiro módulo, como identificar uma seita. Falamos sobre introdução, trazemos aí uma pluralidade religiosa e falamos por que estudar as falsas doutrinas. Na próxima aula, nós iremos trazer uma definição dos termos. Que termos? Os termos seitas e heresias e alguns aí, né? Então, espero você na próxima aula, que você continue estudando, acompanhando. Deixa aí nos seus comentários se você está gostando da aula. Deixa aí nos seus comentários se você tem acompanhado os outros vídeos, se está gostando. Deixa a sua sugestão e que Deus irá continuar lhe abençoando. E eu creio que você, o que você está aprendendo aqui, irá lhe ajudar muito, irá fazer diferença na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus.